Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar a nossa aula desse domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Acho que não, Tiago. Pode passar o próximo. Enquanto os irmãos se ajustam ali, nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Começamos Ainda não. Ao vivo é assim mesmo, né? Nós começamos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Aliás, eu já peço para que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Atos e deixe-a aberta, por favor. Livro de Atos, ou dos Atos, apareceu. Esse aí é o esboço do livro. Eu sempre gosto de mostrar o todo para depois detalhar as partes. Então, para quem ainda não viu nenhuma aula, deixa eu fazer uma rápida recapitulação daquilo que nós já estudamos. Esboço do livro, ele está dividido em 3 partes. Primeira, o Evangelho em Jerusalém e na Judéia, capítulos 1 a 7. Segunda, o Evangelho em Samaria, capítulos 8 a 12. Terceira, o Evangelho nos confins da terra, capítulos 13 a 28. Nós dissemos também que uma outra forma ou uma outra maneira de nós resumirmos ou esboçarmos o livro é através do ministério de 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Então, basicamente, o que nós temos, seguindo essa divisão, capítulos 1 a 12, o ministério de Pedro, capítulos 13 a 28, o ministério de Paulo. Não significa necessariamente que apareça apenas Pedro nos 12 primeiros capítulos e do capítulo 13 em diante apareça apenas Paulo. Mas o que nós podemos perceber é que o protagonismo é desses dois. Quem mais aparece até o capítulo 12 é Pedro, e quem mais aparece a partir do capítulo 13 é Paulo. Então, você tem aí, em linhas gerais, nesse esboço, um resumo geral dos 28 capítulos do livro e dos seus 1006 versículos. Muito bem, domingo passado nós começamos a estudar Atos 2, a descida do Espírito Santo. Hoje nós vamos para a segunda parte da aula que nós iniciamos. Esse aqui é o esboço do capítulo 2, veja só. O capítulo está dividido em 5 partes. Primeira, a vinda do Espírito Santo, versículos 1 a 4. Segunda, o dom de línguas, versículos 5 a 13. Terceira, a pregação de Pedro, versículos 14 a 36. Quarta, o batismo da multidão, versículos 37 a 41. E quinta, como viviam os convertidos, versículos 42 a 47. Então, são 47 versículos divididos aí nessas 5 partes. Nós já estudamos a primeira, eu queria apenas, ainda dentro da revisão, mostrar o que nós falamos na última aula. Essa parte foi mais tranquila. Primeira parte, a vinda do Espírito Santo, versículos 1 a 4. Jesus tinha dado uma ordem aos seus discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, que eles esperassem a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. Jesus havia, após a sua ressurreição, permanecido na terra 40 dias. E 10 dias depois acontece uma festa, a festa de Pentecostes, e é nesse dia em que acontece o dom de línguas, aquele milagre extraordinário falado pelos apóstolos. Então, esse episódio aconteceu numa festa chamada Pentecostes, que era uma das festas judaicas realizada depois da festa das colheitas.
nós paramos exatamente aqui, na segunda parte, o dom de línguas. Dissemos também que havia naquele dia 16 nações presentes naquela festa. A cidade de Jerusalém, dizem os estudiosos, que ela quintuplicava a sua população. Então, um exemplo, se houvesse 200.000 habitantes morando em Jerusalém, na época dessa festa, a cidade chegava, por exemplo, a 1 milhão de habitantes. Então, nós vimos aí, o dom de línguas acontece, e eu destaquei as nações presentes aí, versículos 9 a 11a. O texto diz: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Paramos aqui. Veja aí o que diz, por exemplo, o versículo 13. Diante desse fenômeno do dom de línguas, falado pelos apóstolos, no versículo 13 é dito: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Paramos aqui. Então, hoje vamos dar sequência na terceira parte do capítulo 2. A pregação de Pedro, versículos 14 a 36. Na verdade, essa pregação de Pedro, ela é motivada por conta dessa expressão. Quando, diante do milagre acontecido, em que os apóstolos falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, outros, no entanto, entenderam que aquilo, na verdade, era uma grande confusão, e eles chegaram a afirmar de uma maneira precipitada e equivocada. Eles disseram, estão embriagados, estão bêbados. É por conta dessa expressão que Pedro, então, vai pregar o seu primeiro sermão, registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E é um sermão fantástico. O sermão vai terminar de uma forma muito extraordinária, com a conversão de muita gente. Então vamos ver aí o conteúdo dessa pregação de Pedro, versículos 14 a 36. Pedro anunciou uma mensagem ousada naquele dia. Ele vai dizer, veja aí versículos 14 e 15. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então Pedro diz assim, não tem ninguém embriagado aqui. Eles não estão bêbados. Aliás, prestem atenção nas minhas palavras. Eu vou dizer algumas coisas, algumas verdades a respeito daquilo que vocês estão chamando de embriaguez. Eu vou dizer o que está acontecendo. 2 detalhes aqui nessa palavra introdutória de Pedro. No versículo 14 diz que Pedro e os 11 se levantaram. Então, veja que Matias já é contado na relação dos apóstolos. Então, Pedro mais 11, 12. Isso é o Matias que fora eleito no capítulo 1, no lugar de Judas, que havia cometido suicídio, ele já é contado. Então, os 12 apóstolos, inclusive o Matias, que fora inserido no colégio apostólico. Outro detalhe é a hora que Pedro mostra para nós a hora que isso aconteceu. Pedro diz assim, não tem ninguém bêbado aqui, sendo esta a terceira hora do dia. O judeu, ele contava a hora diferentemente de nós. Terceira hora do dia, para nós, seria 3 da manhã, né? Ou 3 da madrugada. Não é esse o caso. O judeu começa a contar as horas a partir das 6 da manhã. Então, 6 horas seria mais ou menos meia-noite para eles. Então, 6 horas, 6 mais 3, 9. Então, Pedro acabou de dizer para nós o horário. Quando isto aconteceu, quando eles estavam falando em línguas,
quando 16 nações presentes naquela festa ouviram esse milagre extraordinário, Pedro diz, são 9 horas da manhã. Não tem ninguém embriagado, são 9 da manhã. Uma vez eu pensava assim, não, está muito cedo para estar bêbado, né? Mas depois eu descobri que na verdade não tem hora para estar embriagado. 9 horas pode ser cedo na minha perspectiva, mas para quem tem problema com alcoolismo, 9 horas da manhã, ele pode estar embriagado. Então Pedro diz, são 9 horas da manhã e não tem ninguém embriagado. Veja, nos versículos 16 a 21, Pedro diz, na verdade, tudo isso que está acontecendo foi previsto nas páginas do Antigo Testamento. O profeta Joel, lá atrás, cerca de 800 anos, predisse que isso iria acontecer. Não tem ninguém bêbado. O que tem mesmo aqui é a mão da providência de Deus agindo poderosa e soberanamente. Joel havia falado sobre isso. O profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, escrevera no passado. Então, veja só, Pedro vai citar as palavras de Joel, versículos 16 a 21. Olha só. Então, não tem ninguém bêbado. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Veja que dia do Senhor está em letras maiúsculas, se referindo à segunda vinda de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro diz assim, esse fenômeno extraordinário, essas línguas, 16 nações serem alcançadas num dia só, não é caso de embriaguez, é caso da mão e da providência de Deus, soberana de Deus. Joel, 800 anos, havia profetizado isso. Joel diz, olha, nos últimos dias, aliás, tem um detalhe interessante, né? Essa expressão, últimos dias, ela é uma expressão técnica nas páginas da Bíblia, né? Para nós, últimos dias tem uma conotação talvez mais reduzida, né? Últimos dias são últimos dias mesmo. Mas últimos dias para a Bíblia, ela tem uma extensão maior. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Quando você diz assim, olha, nós estamos nos últimos dias antes do retiro espiritual de 2025. São últimos dias. Faltam 12 dias. Para o retiro e para o meu aniversário. Pronto, falei. Faltam 12 dias para o retiro espiritual. Então, são os últimos dias. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, agora só em 2026. Então, últimos dias para nós, 12 dias. Mas últimos dias para Joel, demorou 800 anos. Percebe? Que é uma expressão técnica. Pedro vai falar, por exemplo, aqui mesmo, que nós estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias, Jesus vai voltar. Mas já tem 2000 anos que Pedro falou isso. E Jesus não voltou. Então, últimos dias, para mim, é diferente de últimos dias na Bíblia. Percebe? Então, Joel diz assim, nos últimos dias, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, mas demorou 800 anos para que esses últimos dias chegassem. Joel estava falando sobre a extensão ou a universalização do Espírito Santo, a sua chegada. Porque no Antigo Testamento nós já temos o Espírito Santo agindo na vida da igreja, na vida do povo de Deus, mas era restrito à nação de Israel. Aqui não, aqui em Atos 2 você vê a expansão do Espírito Santo, quando Jesus lá em Mateus 28 havia dito, olha, vocês
preguem o evangelho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, vão e anunciem o evangelho por todo mundo, para que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne. Joel disse, olha, o Espírito Santo não vai estar restrito apenas à nação de Israel, mas a todas as nações. E nós estamos aqui, 2025, São Paulo, Praia Grande, litoral de São Paulo, e o Espírito Santo foi derramado também sobre a nossa vida. Então, últimos dias é essa expressão técnica usada nas Escrituras, que pode demorar muito tempo. Quando Pedro diz que nós estamos nos últimos dias antes de Jesus voltar, nós já tem 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Esse é um ponto. O outro ponto é que a profecia de Joel é tão impressionante que ele fez uma profecia 800 anos antes de Cristo e se cumpriu apenas uma parte dela. Se nós somarmos os 2025 hoje para trás, nós vamos a 2.800 anos que Joel escreveu isso daqui. E parte do que ele escreveu ainda não aconteceu. Nós chamamos isso na teologia de perspectiva profética. Ele vai falando, os cumprimentos vão se dando, mas o que Joel escreveu, isso está lá em Joel 2, de 28 a 32, já tem 2.800 anos e nem tudo o que ele disse se cumpriu ainda. Eu vou mostrar para vocês. Então, parte do que ele falou se cumpriu. Nos últimos dias, o Espírito Santo vai ser derramado. Ali, no dia de Pentecostes, quando Pedro toma a palavra e começa a falar. Isso se cumpriu. Mas observem que tem um versículo aí que não se cumpriu ainda. Veja só, tem 2.800 anos que Joel disse isso e nós estamos aguardando ainda. Versículo 20 diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso já aconteceu? Não aconteceu. Também não. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, dia com letra maiúscula. Então, a gente chama isso de perspectiva profética. Ele fala uma profecia, falando de tudo que vai acontecer, mas isso acontece em partes. Lá no versículo 17, por exemplo, aconteceu o Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Atos 2, 16 nações e a expansão universal do Evangelho. Mas os versículos 19 e 20 ainda não aconteceram. Esse dia do Senhor é uma referência à segunda vinda de Jesus. Então Pedro diz, não estão bêbados. É Deus cumprindo o que ele havia prometido através do profeta Joel. Vamos seguir então aqui no sermão de Pedro. Ele, nos versículos 22 a 36, nós temos aí claramente o conteúdo da sua pregação. E ele dividiu em 3 partes. Aleatoriamente, né, a gente sempre gosta de sermão presbiteriano, tem 3 partes, né, 3 pontos. O Pedro me parece presbiteriano também. Ele colocou aí em 3 partes, veja só, eu sempre tento pegar as partes, os pontos, porque para mim é mais fácil, né? Primeiro ponto, segundo ponto, eu preciso de número, minha cabeça precisa de número. Muito bem, vamos lá. O conteúdo, versículos 22 a 36. A primeira parte aí, Pedro fala sobre o ministério de Jesus. Versículos 22 a 24, o ministério de Jesus. E ele fala umas coisas difíceis aí, de entender em relação ao ministério de Jesus. Esses versículos aqui, eles dão nó na cabeça de muita gente. Veja só, versículo 22, o conteúdo, o ministério, aliás. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus
realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Então veja que Pedro coloca o dedo na ferida. Ele prega ousadamente, eles disseram que esses homens estavam embriagados, Pedro já corrigiu, dizendo que não, que isso era uma profecia de Joel, e agora ele diz assim, não tem ninguém bêbado, e agora ele diz, inclusive, vocês mataram Jesus. Foi ousado aqui na sua descrição. Vocês mataram Jesus, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Muito bem, então Pedro está lembrando o ministério de Jesus, Jesus o Nazareno. Jesus nasceu em Belém, nós sabemos, mas como ele foi criado em Nazaré, ele era chamado de o Nazareno. Naquela época não tinha sobrenome, né? Não tinha Silva, Pereira, Alves, França e Damião, assim por diante, Lima, alguma coisa assim, não tinha. Então, geralmente o sobrenome da pessoa estava ligado à cidade onde ele morava, né? Aquele homem que carregou a cruz, por exemplo, José de Arimateia. Então, ninguém tem um sobrenome hoje de Arimateia, né? Então, geralmente era a cidade que ele morava. Então, apesar de ter nascido em Belém, ele foi criado em Nazaré. E um profeta do Antigo Testamento diz que ele será chamado de Nazareno, o Nazareno. Às vezes a pessoa era também chamada ele é identificada pelo nome do pai, alguma coisa assim. Ele por acaso ele não é filho do carpinteiro? Então nós sabemos que era José, o pai dele, o carpinteiro. Aliás, tem uma curiosidade, né? Tem um cego. Tem um cego na Bíblia que chama, vocês lembram o nome dele? Bartimeu, é isso? Lembra do Bartimeu? Todo mundo acha que o nome dele era Bartimeu. Qual o nome daquele cego lá vamos lá, gincana bíblica, qual o nome daquele cego que Jesus curou? Bartimeu. Resposta correta, não sabemos o seu nome. Como assim, pastor? Está falando aí, para de ser teimoso. Está falando que o nome dele era Bartimeu? Não sabemos o nome dele. A palavra Bartimeu, Bar significa filho de. Você vê como as palavras tomam uma conotação. Bar para nós, lembra você? Bar é bar, né? Bar é bar. Mas bar naquela época era outra coisa. Bar significa filho de. Então, qual o nome do cego que Jesus curou? Não sabemos. A única coisa que nós sabemos é o nome do pai dele. Ele é filho de Timeu. Resolvido o problema. Mas a gente jura que o nome dele é Bartimeu. Não, o nome dele nós não sabemos. Nós sabemos o nome do pai dele. Ele é filho, é filho de Timeu. Então, sabemos o pai dele. É uma curiosidade, né? Tem aquela menina que Jesus curou também, né? Que a gente fala, aquela menina lá, a Talita, né? Que Talita o quê? De onde você tirou Talita? Jesus disse uma expressão aramaica, Talitá cumi. A gente tira o acento de Talitá e dá o nome da menina de Talita. Não, peraí, gente. Não dá o nome. A Bíblia não dá o nome, eu também não tenho o direito de dar o nome para a menina. Não sabemos o nome dela. Também, não era Talita. Eu vou colocar o nome de Talita, porque está na Bíblia, né? Não está na Bíblia, não. Tá Talitá cumi. Menina, eu te mando, levanta-te. São coisas diferentes, né? Uma coisa é uma coisa, tem que tomar cuidado. Muito bem. Agora, o problema aqui está no versículo 23. É um problema sério aqui, muito sério, teológico, de debates acalorados, inclusive. Pedro diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então veja, a morte de Jesus foi uma determinação, foi um decreto, ou foi uma permissão?
A morte de Jesus foi um decreto de Deus ou Deus previu que ele ia morrer? Então, essas duas expressões, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência. Tem gente que usa a primeira palavra, o desígnio, tem gente que gosta mais da palavra desígnio e tem gente que gosta mais da palavra presciência. Deus sabia que Jesus ia morrer, no entanto, ele não decretou a sua morte. Então, há esse debate entre tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Nós ficamos com a primeira palavra. Os reformados advogam para si a primeira palavra, pelo determinado desígnio. Deus decretou a morte de Cristo. Que ele sabia, é claro, senão ele não é Deus. Agora, parece estranho como que Deus decreta a morte do seu filho, sem ter filho, sem ter pecado, sem ter Adão, sem ter o jardim do Éden. Bom, Apocalipse 13:8 e 17:8, para combinar, 13:8 e 17:8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então você não tem presciência. O que você tem é o decreto de Deus. O decreto em que Deus decretou que o seu filho fosse morto e usou instrumentos ímpios, iníquos, Pedro diz. Deus decreta e ele é crucificado por mãos de pecadores. Vocês mataram Jesus. Mas aí ele vai dizer no versículo 24, a morte não foi capaz de deter, rompendo os grilhões da morte. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória, os teus aguilhões? Então tem esse debate aí no versículo 23. Sua morte foi decretada ou foi prevista? Foi decretada. Apocalipse 13:8 e 17:8 dizem isso. Muito bem, a segunda parte do sermão de Pedro, a profecia do rei Davi. Ele cita mais uma vez, porque sermão bom é sermão bíblico. Sermão bom é onde a palavra é anunciada, é dita. E não os achismos do pastor ou do apóstolo ou de quem quer que seja. Sermão bom é quando a Bíblia é falada e explicada. Pedro já havia recorrido a Joel nos versículos 16 a 21, agora ele vai dizer e vai falar sobre Davi, o rei Davi. Versículos 25 a 28, veja que na sua Bíblia, inclusive a formatação do texto está diferente, não está? Está diferente aí, porque é uma citação bíblica. Ele cita um salmo lá do Antigo Testamento. Veja aí versículo 25. Porque a respeito dele aqui é Jesus, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Observem a palavra santo no versículo 27, está em letra maiúscula, não está? Está com a letra maiúscula, no meio da frase. Não deveria ser letra maiúscula, deveria ser letra minúscula, esse santo. Mas esse santo é uma referência a Cristo, a Jesus. Então ele pode ser letra maiúscula. Ele nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Sabe do que Davi está falando? Lá no Salmo 16, versículos 8 a 11, Davi estava falando da ressurreição de Cristo. Ele não permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi, 1000 anos antes de Jesus nascer, falou sobre a ressurreição de Jesus, sobre a sua vitória na morte. Aliás, eu vi uma informação esses dias que demorou um pouquinho para a ficha cair, mas impressionante, é a informação que eu ouvi. A informação é a seguinte, que a Bíblia fala, e você talvez vai se surpreender mais, né? A Bíblia fala mais da segunda vinda do que da primeira vinda de Cristo. Fala, não, eu preciso procurar onde é que está. Preciso procurar, porque parece, quando você lê o Antigo Testamento,
parece que a Bíblia fala mais da primeira vinda, do ministério de Jesus, sua morte, a sua ressurreição, mas a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. E detalhe, a segunda nem aconteceu. Já aconteceu a primeira, mas a segunda ainda não. Então lá no Salmo 16, Pedro citando Davi aqui, esse santo é Jesus, que morreria, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, Davi cita Pedro, melhor dizendo, cita a profecia de Davi, falando sobre o Messias. Terceira parte do seu sermão, vamos ver aí, outra profecia de Davi, porque sermão bom é sermão bíblico. A gente aprendia no seminário algo muito interessante, eu sempre lembro, o professor falava assim, se alguém te perguntar o que é pregação, qual a resposta que você deve dar? E a resposta dele era muito interessante, a resposta dele é, pregação é ler o texto, explicar o texto, ilustrar o texto, comprovar o texto com outros textos, aplicar o texto e extrair a teologia do texto. Aí eu falei, reverendo, mas tudo tem texto? Ele falou, pois é, se você não expor o texto, Calvino disse, se você não expor o texto, você não pregou. Então, pregação é ler o texto, explicar o texto, ilustrar o texto com outros textos, comprovar o texto com outros textos, aplicar o texto e tirar a teologia do texto. Pregação é texto, pregação é a exposição da palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Ele tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que a palavra não vai voltar vazia não é a minha palavra, é a palavra de Deus. A minha palavra não voltará vazia, é a de Deus. A minha, muitas vezes, é vazia e dispensável. Veja só, então, outra citação da Escritura. Davi, novamente, versículos 29 a 36. Irmãos, Pedro ainda ousadamente, corrigindo a postura que disseram que ele estava bêbado, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, novamente, ele dá uma cutucada e falou assim, vocês, corrigindo a percepção de vocês, não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo é que Jesus cumpriu o que disse que ia fazer. Porque ele disse, olha, não se ausentem de Jerusalém até que recebam a promessa do Pai. Então, no versículo 33, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. Isto aqui é o dom de línguas. Derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí Pedro diz, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ele termina o sermão dizendo, vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor, Kyrios, no grego, e Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais as acusações que fizeram contra Jesus? Ele recebeu, por que ele foi parar na cruz?
fizeram duas acusações contra ele. Quais? Quais as acusações que o levaram à cruz? Marlene está falando que porque ele se dizia filho de Deus, certo. O que mais? Um de cada vez, para não tumultuar. Quem falou? Sim, era judeu. É porque mas esse na verdade não era um motivo, porque os próprios judeus queriam condená-lo. Certo, então é semelhante com o que a Marlene, porque a Cristina está falando, porque ele perdoava pecados. Agora veja, quando você diz, poxa, Jesus foi condenado, Pilatos o condenou, mas por quê? Quais as razões? Quais as acusações, ainda que infundadas da nossa perspectiva, mas alguém, para ser condenado, precisa ter acusações contra ele. Basicamente, duas. Primeira, blasfêmia. Uma das acusações era blasfêmia, e a outra acusação é um nome pouco comum, mas eu vou traduzir, sedição. Não é sedução, é sedição, com S também. Explico. Jesus recebeu duas acusações, uma religiosa e uma política. Duas acusações graves, inclusive. Essas duas acusações eram suficientes para levar alguém à condenação, no caso, à crucificação. A blasfêmia era a acusação judaica. Os judeus diziam assim, ele se considera o filho de Deus. Ele diz que é Deus. E lá na lei, e amparados pela lei, inclusive, lá no Antigo Testamento, aquele que blasfemar deve ser morto. Então ele se diz Deus. Ele disse outro dia, ele estava aí andando e ele falou assim, acho que é João 10:30, eu e o Pai somos um. Tem problema, né? Essa expressão é problemática, porque se ele não for quem ele diz que é, então ele é um blasfemo. Então é a primeira acusação de blasfêmia. Lá em João 8, por exemplo, ele diz claramente, pelo menos em 3 versículos, João 8, 24, 54 e 58, salvo engano, Jesus diz assim, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí disseram para ele, você não tem nem 50 anos e conheceu Abraão? Nem o pastor Nelson com 70 conheceu? Não, brincadeira. A orelha dele, tomara que ele não veja isso depois. Você não tem nem 50 anos e conheceu Abraão? E Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a acusação religiosa. Porém, chegar para Pilatos com essa acusação, o Pilatos não ia, ele já não queria, né? O Pilatos já não queria condená-lo. Chegar para Pilatos com a acusação, porque ele falou que é Deus, tal. Eu não vou me meter nessas brigas aí religiosas de vocês. Vocês que são grandes, que se entendam. Mas aí tem a segunda, que é a sedição. Qualquer pessoa no Império Romano seria facilmente condenada por sedição. Sedição é motim, revolta. O Império Romano abafaria qualquer um que fizesse uma sedição, um motim, uma revolta. Eles falam, olha, ele não quer pagar o imposto não, hein? Trouxeram uma moeda para ele e diz assim, o que o senhor acha? Paga ou não paga o imposto? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus respondeu corretamente, mas eles estavam com raiva, com inveja, movidos de muita inveja, inclusive. E aí chega para as duas, para Pilatos com essas duas acusações.
E o que vai chamar a atenção do Pilatos, obviamente, é a sedição. É o motim. Ele não está nem aí com João 10:30. Eu e o Pai somos um. Ele está preocupado é que o Império Romano precisa abafar qualquer revolta. Então, Jesus foi condenado por essas duas acusações. Então, Pedro diz assim no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, vocês foram até Pilatos com a acusação de blasfêmia e de sedição. Deus o fez Senhor e Cristo. Um sermão extraordinário para alguém que é iletrado. Lembra que eles eram galileus? Ele, Pedro, cheio do Espírito Santo, termina o seu sermão, citou Joel, citou Davi 1 e 2 vezes, botou o dedo no nariz dele e falou assim, vocês mataram Jesus, mas vocês cumpriram os planos de Deus, porque havia um decreto de que ele morresse pelos nossos pecados, Apocalipse 13:8 e 17:8. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Vocês fizeram tudo isso, sendo iníquos pecadores, cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai já ver o resultado dessa pregação. Aline Maciel. Só uma dúvida. Ele foi acusado de motim, mas baseado em algum fato? Ele quem? Jesus. O senhor falou que ele foi acusado de sedição, né? Que como se fosse um motim. Mas baseado em algum fato? Na verdade, não tinha um fato concreto. Havia uma acusação, uma inflamação. Por exemplo, Jesus nunca negou pagar o imposto. Na verdade, eles, Aline, distorciam. Eles pegavam as informações e as distorciam para acusá-lo. A ideia é a seguinte, a gente precisa se livrar desse homem. Esse homem é um problema. E eles tomaram essa resolução de se livrar de Jesus lá em João 11. João 11 é aquele episódio que Jesus ressuscitou Lázaro. Lembra? Lázaro, vem para fora. E aí eles falaram assim, a gente precisa fazer alguma coisa com esse homem. Então não é que essas acusações sejam verdadeiras. Ele não blasfemou. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, não é verdade? Então, é verdade, ele não blasfemou. Só que eles achavam que Jesus havia blasfemado. Essas acusações eram falsas. De que ele estava fazendo sedição, motim, revolta. Ele nunca se negou a pagar o imposto. Mas eles distorciam as informações e jogue uma notícia aí, falsa inclusive. Para você consertar, vai ser um problema sério. Então, inflamação, inveja, não que as duas acusações fossem verdadeiras. Por exemplo, uma vez Jesus falou assim, olha, destruam esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Aí o que eles entenderam? Nós levamos 46 anos para reconstruir esse templo. E o Senhor vai fazer em 3 dias? Mas em 3 dias não dá nem para carregar as pedras. O que a gente vai fazer em 3 dias, 72 horas? Não vai fazer absolutamente nada. Então, Jesus não estava falando que em 3 dias ele ia fazer um trabalho que foi feito em 46 anos. Ele estava falando do seu corpo, da sua ressurreição. Em 3 dias eu vou ressuscitar. E eles entenderam uma coisa. Então, aliás, é sempre um problema, Aline. Nem sempre o que a gente fala é corretamente interpretado. Ok? As acusações eram falsas. Sobre imposto, inclusive, Aline, tem um episódio lá do peixinho também. Lembra do peixe? Chegou numa cidade lá e falou para o Pedro assim, como é que Jesus sabia daquilo, gente? Certo? Como que ele sabia daquilo? Pedro, você vai lá naquele rio, vai lá e tal, você pesca lá. Na boca do peixe tem 2 moedas. E aí você paga o nosso imposto. Então, a acusação é falsa. Ele não fez sedição, mas na cabeça deles,
fez. Então Pedro vai lá, imagina Pedro indo. Ah, não, peraí, aparecer 2 moedas lá na boca do peixe, pegou o peixe lá, tinha 2 moedas, pagou uma por Jesus e uma por Pedro. Resolvido o problema. Então ele não tem problema com imposto. Dai a César o que é de César. É bem verdade que o César é cruel, né? O César não é muito bom. O César, o nosso leão aqui, né? É bem verdade, mas dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma vez, ainda sobre Pedro, né? Ele passou a noite pescando e não pegou nada. Amanheceu o dia, Jesus falou assim, vai de novo lá. Vai lá. Eu não ia, não. Fala, Senhor, vamos fazer o seguinte, ó. O senhor continua pregando aí, bonitinho, tá? Deixa que o pescador sou eu. Combinado? O senhor continua pregando aí, anunciando o reino de Deus, arrependei-vos, tal. Continua falando lá a plataforma inicial do teu reino, mas o pescador sou eu. Eu passei a noite inteira pescando. Nem dormi, não peguei nada. Agora o senhor quer que eu vá de novo? Não, isso aqui, Pedro não falou nada disso, tá? Isso aqui sou eu, na minha maldade, ruindade, né? Aí Pedro diz assim, sob tua palavra, lançarei as... Eu vou. Então veja o poder que a palavra tem. As palavras têm poder. Sob a tua palavra eu vou. E aí ele foi, né? Quando foi, pegou tanto peixe lá que teve que fazer um sinal no mar lá de SOS, alguma coisa assim, sei lá o que ele fez. E para os amigos lá ajudarem. Quantos peixes ele pescou? 33? Quem dá mais? Quem dá mais? 153. Tá igual a Jujuba de ontem lá, né, Aline? Tá igual a Jujuba. Eu olhei para aquele negócio, lá tinha gente contando, viu? Sempre tem um espertinho querendo burlar as regras, tal. Ó, conta embaixo tem 14 e tal. Aí você multiplica. Sempre tem um espertinho querendo burlar as regras, viu, Aline? Eu chutei 65, errei. Tinha 84. Teve o Ibope é sempre assim, né? Teve um que falou 83 e um que falou 85. Mas era 84. Alguém tinha pedido aí, Beth. Fala aí, Beth. O microfone vai chegar para você aí. Só para... a questão da Aline perguntou, né? E até a questão da multidão que o cercava também, né, pastor? Quando ele fala aqui, Jesus, a luz do mundo, de novo eles falavam, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E aí os fariseus falavam que ele dava testemunho de si mesmo, quando o senhor falou que ele dizia ser Deus. E aqui também, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, isso foi impactante também. Quando ele fala, no seguinte dia, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava no caminho para Jerusalém. Tiraram suas capas, forraram com as ruas. E no finalzinho, os fariseus falam assim, no versículo 19 do capítulo 12. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede, de nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então, grande número de pessoas. Isso, como você falou, a inveja, por ser também, né? E as coisas acontecendo, aquela multidão, as pessoas ali, parece que ele estava induzindo as pessoas, mas eles estavam ali, né? Porque viam falar de Jesus, ali ele chegando, tudo aquilo lá, movimentou todo aquele lugar em Jerusalém. E eles não queriam isso. E cada vez mais os judeus eram maior números. Então, eles também tinham essa preocupação política, que o senhor também estava falando. Exatamente, Beth. Na verdade, pegando a Beth e a Aline, Jesus era uma ameaça, né? Era uma ameaça para o sistema. E a ideia é o seguinte, ameaças precisam ser eliminadas. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu me lembro, por exemplo, só um exemplo que me ocorre de cabeça agora, em 2014, ia ter eleição presidencial.
e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, com uma aprovação de mais de 80% no seu estado lá. O cara ia ganhar estourado, ia concorrer com Dilma Rousseff, Dilma Vana Linhares Rousseff. De repente, poucos meses antes da eleição, o avião caiu. É Santos, né? Foi aqui em Santos, né? Eduardo Campos, assim, casado, 5 filhos, alguém muito conceituado. Aquele homem, para aquele pleito, para aquela eleição, é uma ameaça. Ameaças precisam ser eliminadas. Isso é antigo, certo? Então, já passou, posso falar, eu ia votar nele, claro, né? Então, quem não ia votar, né? Você ia falar? Muito bem, vamos lá. Agora, o resultado da pregação. Quarta parte, o batismo. Pois não. Desculpa, pastor, ainda voltando aos peixes. Você é o Moisés. Moisés, tira as sandálias dos pés. Não, brincadeira. Ainda voltando aos peixes, realmente aquela passagem que achou 2 moedas no boca do peixe, realmente é aquilo mesmo ou é só uma forma da Bíblia? Se é literal? Se aconteceu? Sim. Sim, nós cremos que sim. Deus é Senhor sobre a criação, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Eu acredito sim na literalidade daquela passagem, certo? Quarta parte, o batismo da multidão, versículos 37 a 41. O que acontece quando você escuta um bom sermão? O que acontece quando a pregação é anunciada com fidelidade? Isso mexe com você, não é verdade? Mexe com você, mexe comigo, mexe com as pessoas. Não foi diferente aqui. Veja só, versículos 37 a 41, a consequência ou o resultado da pregação. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O resultado da pregação. Lembra-se que lá no capítulo 1, capítulo anterior, havia na igreja 120 pessoas. A assembleia, capítulo 1, versículo 15, é dito que a assembleia compunha-se de 120 pessoas. O primeiro sermão foi anunciado e quase 3.000 pessoas foram convertidas. Aliás, alguém já disse que hoje você precisa pregar 3.000 sermões para uma pessoa se converter. Naquele dia foi um sermão para quase 3.000 se converterem. E outro detalhe aí, né? Cuidado, alguns detalhes, né? Cuidado com os títulos em negrito na sua Bíblia. A ideia é ajudar, mas às vezes eles atrapalham. Veja aí, se a sua Bíblia for igual à minha, está escrito 3.000, não está? 3.000 batizados. No entanto, o versículo 41 diz que foram quase 3.000. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, o texto está correto. A descrição em negrito da sociedade bíblica, não. Não são 3.000 batizados. O versículo 41 diz que são quase 3.000. Podem ter sido 2.900 pessoas, 2.950 pessoas, mas os 3.000 aqui é só para arredondar.
mas a informação, para ser mais precisa, são quase 3.000. Esse é um detalhe. O segundo detalhe é a pergunta que eles fazem no versículo 37. Que faremos, irmãos? Ouvir todas as palavras de Pedro, do versículo 14 até o 36, a profecia de Joel, as duas profecias de Davi, saber que Jesus ressuscitou e que está do lado direito do Pai, a ousadia de um galileu iletrado como Pedro, cheio do Espírito Santo, acusando eles de terem matado Jesus. Aquilo entrou no coração e eles perguntam: que faremos? O que a gente faz diante da sua pregação? E Pedro responde, no 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja, Pedro diz no versículo 39 que a promessa é para nós e para nossos filhos. Essa palavra longe nos alcança. E para todos os que ainda estão longe. Nós estamos longe disso daqui. Nós estamos pelo menos a 2.000 anos de distância desse sermão. Nós somos os contemplados de longe. Somos os de longe aqui. Essa promessa é para quem crer, para os pais, para os filhos e para aqueles que estão longe, como nós. Veja só, outro detalhe que eu queria chamar a atenção, né? Como é que Pedro chama aquela geração? Versículo 40. Salvai-vos desta geração perversa. Vocês já repararam que geração vai e geração vem, e a adjetivação é a mesma? Continua perversa. Hoje de manhã, acordei um pouco mais cedo, fui ler a Bíblia e tal, e eu estava lendo Deuteronômio. E Deus chama, lá em Deuteronômio, Deus chamou aquela geração perversa. Aí você fala, não, mas a próxima vai melhorar, né? A próxima não vai ser perversa, a próxima vai ser boa. Veja, Moisés, coitado, no último dia de vida, Deus dizendo assim para ele: Moisés, quando você bater as botas, né? Quando você morrer, esse povo tudo aí vai se desviar. Mas que notícia ruim para quem vai morrer, né? Moisés, eles não vão honrar você. Você fez o que fez, viveu 40 anos com esse povo aqui, caminhou com eles. No dia que você morrer, eles vão se desviar. Josué vai assumir, a gente já foi lido aqui, Josué a partir do capítulo 1, ele vai assumir, mas lá em Deuteronômio é dito, geração perversa. Lá em Josué, geração perversa. Aí chega lá, Jesus começa o seu ministério e Jesus diz, fugir dessa geração perversa. E a nossa hoje é o quê? É boa? É boa? É incrível. Geração vai e geração vem, e as gerações continuam perversas. Perversa em Deuteronômio, perversa em Josué, perversa nos dias de Jesus. Pedro diz assim, salvai-vos desta geração perversa. A nossa também é, hoje em dia também é. E assim, vai piorar, por quê? Jesus fala 2 versículos amedrontadores ao meu ver. Primeiro, Jesus diz assim, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Esse é um. Segundo, Mateus 24, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Pensa comigo, no mundo que já não tem mais fé, e no mundo em que está sumindo o amor, não tem fé, não tem amor, vai virar bicho. O ser humano vai virar bicho. Bom, a fé não acha. E deixa eu perguntar para vocês, de repente vocês podem me ajudar. Quanto é quase todos? Muito bem, dona Guaraci. A senhora acabou de resolver meu problema.
em termos percentuais, quase todos. 90? 90, 95? 99? 99. Agora, 99 também é demais, hein? O filósofo, pouco menos que todo mundo, diz o Diego aqui. Agora veja, imagina num mundo que já, ele diz que não vai achar a fé e que não tem amor. Bom, amor é o maior mandamento da Bíblia. Como é que você vive sem amor? Vamos colocar, 95%. Apenas 5 amam. 95 não amam. Então, se essas gerações foram chamadas de perversa, à medida em que os últimos dias, da perspectiva bíblica, a geração vai continuar perversa. Tem gente que diz, vai melhorar. Sei não. Sei se vai melhorar não. Vamos lá. Alguns detalhes que eu já citei, né? No versículo 37 a pergunta, no 38 a resposta, no 41 a conta feita corretamente, quase 3.000. E a última coisa, antes que soe o gongo aí, porque vai soar em 3, 2, 1, vai tocar o sinal aí. A quinta parte, como viviam os convertidos? Esses irmãos aqui, eu queria participar de uma igreja assim, viu gente? Essa igreja era uma bênção, viu? Veja aí, só para a gente terminar, quinta parte, como viviam os convertidos, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja que resumo fantástico da igreja. Eu queria fazer parte de uma igreja assim. Veja, eu coloquei aí no slide, eles perseveravam em 4 áreas da vida. Olha só, vai aparecer entre parênteses aí para eu dar o significado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Os apóstolos apenas reproduzem o que Jesus ensinou. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino deles, que é o ensino de Jesus. Na comunhão aqui é o ajuntamento. Vocês já ouviram falar de um fenômeno chamado os desigrejados. Com certeza já ouviram falar essa expressão. É gente que quer Jesus, mas não quer a igreja. Já ouviram? Não dá, gente. Se você quer Jesus, você também quer a igreja. Não tem como você ser um cristão isolado, um cristão ilha. Não, eu sou crente, mas é tudo na minha casa. Eu não vou na igreja, eu não vou no culto, na escola dominical, não tem. É preciso ter esse ajuntamento. Se ajuntar, essa comunhão. Lá no céu você vai viver como uma multidão. Você não vai morar numa casa isolada, não. Vai ter que amar o seu vizinho lá, viu? Todos os vizinhos de lá. Veja, eu tenho Jesus no coração. Mas eu não quero a igreja não, porque a igreja, sabe como é que é, né? Lá tem um monte de pecadores, gente ruim, gente falha. É verdade. Se você quiser estar num ambiente que não tem nada disso, não é aqui não. A gente faz a oração do promove, né? Conhece a oração do promove? Senhor, promove para a glória. Que o lugar certo dele não é aqui, porque aqui é pecadores. Que mais? Número 3 aí. No partir do pão. Partir do pão, no versículo 46, provavelmente é uma referência à ceia. À Santa Ceia. Eles perseveram na doutrina dos apóstolos, têm o ajuntamento e eles celebram a ceia,
que há pouco tempo atrás Jesus havia celebrado a última ceia. E a última coisa, eles perseveram nas orações. Oração é vida espiritual. Está no boletim aí, né? No nosso boletim de oração, a lista dos pedidos de oração. Nós temos um item só para a vida espiritual. Segundo o pastor Nelson, os casos mais graves. Porque a gente acha que a doença física é a pior que tem, né? Mas a pior mesmo é a nossa vida espiritual. É quando a nossa alma está enferma. É quando nós estamos longe e afastados de Deus. Eles perseveram nas orações. E o versículo 47, veja que testemunho interessante. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu já ouvi uma pregação nesse versículo e o tema da pregação era, achei interessante inclusive, uma igreja simpática. O que tem numa igreja simpática? Numa igreja simpática tem a doutrina dos apóstolos, tem a comunhão, tem o partir do pão e tem oração.